Sêneca e a traição. A carta que vai mudar como você vê seus amigos. Roma, ano 62 depois de Cristo. Uma vela treme dentro de um quarto silencioso. Um homem de túnica branca está curvado sobre um pergaminho e a mão dele não treme, embora ele saiba, com a certeza fria de quem já fez as pazes com o próprio fim, que está sendo observado. Que cada palavra escrita ali pode ser usada contra ele. Que o jovem imperador, a quem ele dedicou os melhores anos da própria vida, aquele que ele educou desde menino, que chamou de filho, que defendeu mesmo quando todos sussurravam que era um monstro, agora escolhe o veneno que vai matá-lo. O nome desse homem é Sêneca, e a carta que ele está escrevendo nesta noite vai atravessar 2000 anos de história, vai ultrapassar impérios que ruíram, religiões que nasceram e morreram, civilizações inteiras que viraram pó para chegar até aqui. Até este momento, até você. Pare e pense, só por um instante, quantos amigos você teria de verdade se amanhã perdesse tudo? Não a maioria, não alguns. Quantos? Conte nos dedos, sem mentir para si mesmo. Quantos apareceriam no hospital se você ficasse doente por 6 meses? Quantos celebraram com alegria genuína a sua última conquista, sem aquele sorriso meio torto que delata a inveja escondida atrás dos dentes? Quantos, se o preço fosse alto o suficiente, te trairiam sem hesitar? Você sabe a resposta, e é por isso que está aqui. Porque existe uma dor específica que ninguém ensina a nomear. Não é a dor da traição declarada, do punhal nas costas em câmera lenta. Essa, ao menos, tem rosto. Tem nome, tem data. A dor de que estou falando é outra. É mais sutil, mais antiga, mais cruel. É a dor de perceber, com o tempo, que algumas pessoas que você chamou de amigas nunca foram. Que algumas mensagens não respondidas significavam exatamente aquilo que você temia, que aquele silêncio depois da sua vitória, aquele desaparecimento súbito quando você precisou, aquela frase ambígua que ficou ecoando, tudo aquilo era resposta. Você é que se recusou a ouvir. Sêneca ouviu. Sêneca viu. Sêneca conviveu durante décadas com homens que sorriam para ele de manhã e conspiravam contra ele à noite. E em vez de se quebrar, ele fez algo que poucos seres humanos na história tiveram coragem de fazer. Ele transformou cada traição em filosofia. Ele pegou o veneno da hipocrisia humana e destilou dele um remédio que ainda funciona, 2 milênios depois, para qualquer um que tenha sangue nas veias e cicatrizes na alma. A carta que ele escreveu naquela noite e em tantas outras noites contém uma verdade tão desconfortável que a maioria dos canais de filosofia evita tocar, porque essa verdade não consola, ela corta. Ela desmonta a forma como você enxerga as pessoas mais próximas de você neste exato momento. Ela vai te obrigar a olhar para nomes específicos, para rostos específicos e perguntar coisas que você passou anos evitando perguntar. Mas eu te garanto uma coisa, e olha nos meus olhos enquanto digo isto. Você não vai sair deste vídeo amargurado. Você não vai sair odiando ninguém. Você vai sair com os olhos limpos pela primeira vez em muito tempo. Vai sair sabendo com a clareza de um romano antigo, com quem vale a pena dividir o vinho, com quem vale a pena dividir o silêncio e com quem nunca jamais, em hipótese alguma, valeria a pena ter dividido um único minuto da tua vida preciosa. Esta noite, 2000 anos depois, a carta finalmente chega ao seu destinatário verdadeiro. Não foi Lucílio, nunca foi Lucílio, era você, sempre foi você. E Sêneca está esperando há muito tempo que você tenha a coragem de abrir o pergaminho, acender a própria vela e ler até a última palavra. Respira fundo, acomoda o corpo, silencia o telefone. A aula vai começar. A cena que ninguém te contou sobre a noite em que Sêneca entendeu tudo. Existe um momento exato,
uma noite específica em que Sêneca deixou de ser apenas um filósofo brilhante e se tornou o homem que escreveria as palavras mais cortantes já produzidas sobre a natureza humana. E essa noite, meu amigo, ninguém te conta nas escolas, ninguém menciona nos livros de autoajuda, ninguém transformou em poema, mas ela aconteceu e eu vou te levar até lá agora, porque sem essa noite, nada do que vem depois faz sentido. Imagina a cena comigo. A vila de Sêneca, nos arredores de Roma, banhada pela luz alaranjada de centenas de tochas. Música, vinho derramando das ânforas como se fosse água de fonte, mesas baixas cobertas de tâmaras, figos, pavões assados, peixes trazidos de portos distantes. E ao redor dessas mesas, deitados em divãs estofados de púrpura, dezenas de homens, senadores, generais, poetas, comerciantes ricos, todos sorrindo, todos brindando, todos, sem exceção, jurando a Sêneca uma lealdade que faria os deuses do Olimpo se emocionarem. Naquela noite, um deles, um homem chamado Cláudio, levantou a taça e disse, com a voz embargada de vinho e suposta sinceridade, que daria a própria vida pelo anfitrião. Outro, Tigelinos, declarou que sem Sêneca, Roma não passaria de uma aldeia de bárbaros. Um terceiro, cujo nome a história não preservou, prometeu que se algum dia o filósofo precisasse de um exército, ele mesmo, com as próprias mãos, cuidaria de levantar legiões. Sêneca sorria. Sêneca agradecia. Sêneca enchia as taças. Mas algo acontecia por dentro daquele homem, algo que apenas os olhos atentos de Paulina, sua esposa, conseguiam perceber. Porque enquanto a boca dele dizia as gentilezas adequadas, a mente dele estava fazendo uma coisa terrível, uma coisa que tu precisas aprender a fazer também. A mente de Sêneca estava catalogando, estava medindo, estava calculando, com a frieza de um general antes da batalha, qual daqueles homens estaria ali se o vento mudasse de direção. 3 dias depois, 3 dias apenas, a notícia chegou. Nero havia decretado a queda de um aliado próximo de Sêneca. Um homem importante, um amigo de muitos anos, agora caído em desgraça. A pergunta era simples. Quem dos convidados daquela noite, dos mesmos que beijaram as mãos do filósofo, dos mesmos que prometeram exércitos e vidas, apareceria publicamente para defender o caído? Nenhum. Nenhum sequer. Nenhum dos generais. Nenhum dos senadores. Nenhum dos poetas. O silêncio que se abateu sobre Roma naqueles dias foi mais ensurdecedor do que qualquer batalha. E Sêneca, sozinho em seu quarto, percebeu uma verdade que mudou a forma como ele enxergaria seres humanos pelo resto da vida. Uma verdade tão simples que dói, tão antiga que parece nova, tão evidente que assusta. A maioria das pessoas que se senta à tua mesa não está ali por ti, está ali pelo que tu representas, pelo cargo, pelo dinheiro, pela influência, pela utilidade. E no instante em que essas coisas evaporam, e elas vão evaporar um dia, garanto-te isso, no instante exato em que tu deixas de ser útil, essas pessoas evaporam junto. Não por maldade, não por traição declarada, por algo pior, por uma indiferença natural, fluida, instintiva, como um cardume mudando de direção quando sente que a água esquentou demais. Foi nessa noite, irmão, foi nessa noite que Sêneca pegou da pena pela primeira vez para escrever sobre amizade, não como um poeta romântico, não como um moralista comum, mas como um anatomista. Ele começou a dissecar o conceito, a abrir o peito da palavra amizade e olhar o que tinha lá dentro, e o que ele encontrou foi o quê? Camadas, várias camadas. A camada dos que te seguem pelo poder, a camada dos que te seguem pela festa, a camada dos que te seguem pela esperança de migalhas. E lá no fundo, lá no centro, raríssimos, quase invisíveis, os que te seguiriam mesmo no exílio, mesmo na pobreza, mesmo na morte.
Tu já te perguntaste, com honestidade real, em qual camada cada um dos teus amigos está hoje? Não te apresses para responder. Esta pergunta não é para ser respondida em voz alta. Ela é para apodrecer dentro de ti durante alguns dias, como uma semente plantada em terra escura, até que comece a brotar a verdade que tu vens evitando há tanto tempo. Sêneca descobriu, naquela noite e nas centenas de noites que se seguiram, que existe uma diferença abissal, intransponível, entre estar cercado de pessoas e ter companhia. Roma estava cheia de homens que tinham 1000 amigos e morreram sozinhos. Roma estava cheia de mulheres adoradas em vida e esquecidas no túmulo antes mesmo que a terra cobrisse o corpo. E Sêneca jurou, naquela noite específica, que ele não morreria assim, que ele aprenderia, custasse o que custasse, a distinguir o ouro do bronze pintado de dourado. E aqui vem a parte que tu precisas escutar com a alma, não com os ouvidos. O método que Sêneca desenvolveu para fazer essa distinção, o método que ele aperfeiçoou ao longo de décadas de observação, conspiração, traição e meditação, esse método sobreviveu. Ele não morreu com Sêneca. Ele não foi enterrado com o veneno que Nero forçou o filósofo a beber. Ele atravessou os séculos, se escondeu em manuscritos, foi copiado por monges, traduzido por estudiosos e chegou intacto até esta tela onde tu estás olhando agora. Esse método tem um nome, tem etapas, tem regras claras e ele vai te ensinar, nos próximos minutos, a olhar para cada pessoa do teu círculo com uma precisão que tu nunca tiveste antes. Não com paranoia, não com amargura, com clareza, com a clareza serena de quem finalmente parou de mentir para si mesmo sobre quem está realmente do seu lado. Mas antes de eu te entregar esse método, antes de eu abrir essa caixa que muita gente preferiria que ficasse fechada, preciso que tu entendas uma coisa fundamental sobre como o estoico romano enxergava a traição. Porque se tu não entenderes isso primeiro, o método não vai funcionar para ti. Vai virar mais uma técnica vazia, mais uma ferramenta que tu vais usar errado, mais um conhecimento que vai te deixar pior do que estavas antes. E o que Sêneca entendeu sobre a traição, irmão, é algo que vai mexer com tudo que tu acreditas ter aprendido até hoje sobre as pessoas que te cercam. A anatomia da traição, que Sêneca aprendeu a ler nos olhos dos homens. Existe uma coisa que precisa ser dita antes de qualquer outra, e essa coisa vai contra tudo o que tu já ouviste sobre traição até hoje. Presta atenção, porque o que vem agora pode incomodar. A traição, da forma como Sêneca a entendeu, raramente acontece no momento em que tu a percebes. Ela acontece muito antes, anos antes, décadas antes, em alguns casos. O que tu chamas de traição é apenas o instante em que a máscara cai. Mas a máscara estava lá, irmão. Ela sempre esteve lá. Tu é que escolheste não enxergar. Esta é a primeira lição brutal de Sêneca, e ela vai mudar a forma como tu olhas para o passado. A pessoa que te traiu ontem não se transformou de repente em traidora. Ela já era. Tu apenas não viste, porque preferias acreditar que estavas cercado de leais. Porque é doloroso demais admitir que conviveste, jantaste, sorriste, abriste o peito para alguém que lá no fundo nunca foi quem dizia ser. E o estoico, o verdadeiro estoico, não se permite essa ilusão confortável. Ele prefere a verdade dura à mentira macia, sempre, em qualquer circunstância, mesmo quando a verdade dói como ferro em brasa. Sêneca, observando os homens da corte de Nero por anos a fio, identificou padrões que se repetiam, comportamentos que sempre antecediam a queda, sinais que, uma vez aprendidos, não podem mais ser ignorados. E ele percebeu que existem basicamente 4 tipos distintos de traidores no mundo, 4 arquétipos, 4 espécies de um mesmo gênero animal.
E cada um deles age de uma forma específica, traindo por motivos específicos e exigindo um tipo específico de defesa. O primeiro tipo, e talvez o mais comum, é o traidor de conveniência. Esse é o homem ou a mulher que está contigo enquanto tu lhe és útil. Repare bem, eu não disse enquanto tu o amas, ou enquanto tu lhe dás afeto, ou enquanto tu lhe dedicas tempo. Eu disse enquanto tu lhe és útil. A utilidade pode ser financeira, social, profissional, emocional, qualquer coisa. O detalhe é que no instante em que essa utilidade desaparece, o traidor de conveniência desaparece junto, sem aviso, sem explicação. Simplesmente evapora, como o orvalho ao meio-dia. E quando tu o procuras meses depois, ele responde com cordialidade fria, com aquela educação que dói mais que insulto, porque a educação está dizendo, sem dizer, que tu já não fazes parte do mapa mental dele. Sêneca tinha dezenas desses ao redor. Senadores que o procuravam quando precisavam de uma palavra ao ouvido de Nero, comerciantes que lhe enviavam presentes nas vésperas de pedidos, poetas que dedicavam versos esperando proteção. E quando Sêneca caiu em desgraça, quando a sombra do imperador cobriu o nome dele, todos esses homens sumiram, não por ódio, por cálculo, porque manter contato com um filósofo desfavorecido era investimento ruim, e o traidor de conveniência, irmão, é antes de tudo um contador. Ele soma e subtrai, e quando o saldo fica vermelho, ele fecha a conta. O segundo tipo é mais perigoso, porque ele se esconde melhor. É o traidor por inveja. Este não te trai porque deixaste de ser útil. Este te trai exatamente porque foste útil demais. Porque cresceste demais, porque conquistaste algo que ele queria para si. A inveja, dizia Sêneca em outras cartas, é a única paixão que não consegue se confessar nem para si mesma. O invejoso jamais admite que inveja. Ele cria 1000 justificativas. Ele te critica por motivos secundários. Ele te diminui em conversas onde tu não estás presente. Ele celebra publicamente as tuas vitórias enquanto sangra por dentro a cada conquista. E quando surge a oportunidade, ele crava o punhal, mas com tanto disfarce que tu vais demorar anos para entender que aquele que tu chamavas de irmão era o mesmo que abriu a porta para os teus inimigos. Sêneca conhecia esses bem. Roma fervilhava de invejosos. E o filósofo desenvolveu um olhar específico para identificá-los. Ele observava os silêncios. Quando tu contas uma boa notícia, presta atenção em quem se cala um instante a mais que o normal antes de te parabenizar. Esse instante, esse meio segundo de hesitação, é a inveja se reorganizando para aparecer como alegria. O invejoso treinado é bom no disfarce, mas a expressão facial dele atrasa. O corpo dele atrasa. Há sempre uma fração de tempo em que o rosto dele revela o que a boca não quer dizer. Aprende a ler esse atraso, e tu nunca mais serás enganado. O terceiro tipo é o mais doloroso de aceitar, porque este traidor não tem maldade. É o traidor inocente. Aquele que te ama, que genuinamente se preocupa contigo, que jamais conspiraria contra ti, mas que falhará no momento decisivo por pura fraqueza de caráter. Não é mau, é frágil, não é hipócrita, é covarde. E quando a hora vier, quando o peso cair sobre os ombros dele e ele tiver de escolher entre te defender e proteger a própria pele, ele escolherá a própria pele. E vai chorar depois, vai pedir desculpas depois, vai te jurar que jamais quis te ferir e vai estar dizendo a verdade, mas o estrago já estará feito. Sêneca dizia, com aquela frieza serena dos homens que aceitaram a natureza humana sem ilusão, que esperar firmeza de um homem fraco é como pedir calor a uma pedra. Ele pode até parecer quente sob o sol, mas no instante em que a noite cai, ele se torna gelo. E a culpa não é da pedra. A culpa é tua,
por teres confundido a aparência com a substância. O traidor inocente não merece o teu ódio, merece a tua distância. Aprende a amá-lo de longe, sem depender dele. Aprende a desfrutar a companhia dele, sem confiar a tua vida nas mãos dele. Porque essas mãos, no momento certo, vão tremer. E agora chegamos ao quarto tipo, e este é o mais difícil de todos. Eu peço que tu te prepares antes de continuar lendo, porque este vai te incomodar de uma forma que os outros três não conseguiram. O quarto traidor, irmão, és tu mesmo. Calma. Não estou te acusando de nada. Estou te entregando a verdade mais profunda do estoicismo, aquela que Sêneca demorou décadas para articular. A maior traição que tu sofres na vida não vem de fora, vem de dentro. Vem das vezes em que tu te vendes por aprovação, das vezes em que tu calas diante da injustiça para preservar amizades que não valem o silêncio, das vezes em que tu finges concordar para não perder posição, das vezes em que tu engoles a tua verdade para caber na expectativa alheia. Cada vez que tu fazes isso, irmão, tu cometes uma traição contra ti mesmo, e essa traição é a mãe de todas as outras, porque o homem que se trai não tem força para identificar quem o trai. O homem que se vende não tem olhos para enxergar quem o compra. O homem que cala a própria voz não consegue ouvir as vozes falsas ao redor. A primeira lealdade, dizia Sêneca de 1000 formas diferentes ao longo da vida, a primeira lealdade é a que tu deves a ti mesmo. Sem ela, todas as outras se desfazem como areia molhada entre os dedos. Tu queres saber quem te trairá no futuro? Olha primeiro para as vezes em que tu te traíste no passado. Tu queres prever quem vai te abandonar? Observa primeiro as vezes em que tu te abandonaste. Porque há uma simetria oculta no universo das relações humanas, uma simetria que os antigos conheciam bem e que diz mais ou menos assim: tu atrais aquilo que tu és. E se tu fores alguém que se trai com facilidade, vais te cercar de pessoas que te trairão com a mesma facilidade. É assim, sempre foi. Mas se tu virares esse jogo, se tu começares hoje, agora, neste exato instante, a praticar a lealdade radical contigo mesmo, alguma coisa começa a mudar no campo magnético da tua existência. Os falsos amigos começam a se afastar sozinhos, sem que tu precises expulsá-los. E os verdadeiros, os raros, os preciosos, esses começam a aparecer, lentamente, um por um, como estrelas que surgem no céu apenas quando a fumaça se dissipa. E é exatamente sobre como reconhecer essas estrelas, sobre o método que Sêneca usou para distinguir a luz verdadeira do brilho imitado, que vamos falar a seguir. Porque não basta saber identificar os traidores. Tu precisas saber com a mesma precisão identificar os leais. E essa, talvez, seja a habilidade mais rara do mundo. A carta terceira e o paradoxo que ninguém teve coragem de explicar. Existe um documento, irmão, que sobreviveu por 2000 anos quase intacto, copiado à mão por monges em mosteiros gelados, traduzido em dezenas de línguas, estudado por reis, generais, filósofos e mendigos sábios espalhados por todos os cantos do mundo. Esse documento se chama Carta Terceira. É uma das primeiras epístolas que Sêneca enviou ao seu jovem aprendiz, um homem chamado Lucílio. E dentro dessa carta, escrita com a tinta calma de quem já tinha visto demais da humanidade, existe uma frase que parece simples na primeira leitura, mas que esconde, debaixo da aparência de simplicidade, um paradoxo brutal. Um paradoxo que a maioria dos canais de filosofia prefere não tocar, porque tocar nele exige destruir as ilusões mais confortáveis que o ser humano moderno carrega sobre a amizade. A frase é mais ou menos assim, na tradução fiel ao espírito do texto. Pondera longamente antes de admitir alguém à tua amizade. Mas, uma vez decidido, recebe-o de coração inteiro.
Fala com ele tão abertamente quanto contigo mesmo. Lê de novo. Lê com calma. Pondera longamente antes. Coração inteiro depois. Abertura total uma vez admitido. Vês o problema? Vês a contradição aparente? Como é que tu vais ponderar friamente, calculando, observando, testando e, ao mesmo tempo, depois de admitir, abrir o coração inteiro? Como é que essas duas coisas convivem? A maioria das pessoas, quando lê esta frase, faz uma coisa, escolhe um lado, ou ela vira aquela pessoa eternamente desconfiada que nunca admite ninguém de verdade, que mantém todos a um braço de distância, que vive cercada e morre solitária. Ou ela vira o oposto, aquela alma generosa demais que abre o peito antes de ponderar, que entrega a chave da casa para qualquer um que sorria e que acaba traída a cada 3 anos sem entender por quê. Sêneca não está te pedindo para escolher entre os 2 polos. Ele está te entregando uma arquitetura, uma sequência, uma ordem cronológica que precisa ser respeitada com rigor militar. Primeiro, e isto é absolutamente inegociável, vem a ponderação, vem o teste. Vem a observação prolongada do caráter da pessoa, dos comportamentos dela em situações difíceis, das reações dela quando ninguém está vendo. Esta primeira fase pode durar meses, pode durar anos. Sêneca não tinha pressa. Ele entendia que tempo é o único reagente químico verdadeiro que separa o ouro do bronze. Tudo mais é especulação. Tudo mais é ilusão. Apenas o tempo, observando o comportamento real em situações reais, revela quem a pessoa é. E uma vez que a ponderação termina e tu chegaste a uma conclusão, uma de 2 coisas precisa acontecer. Ou tu admites essa pessoa de verdade e aí tu te entregas inteiro, sem reservas, sem cálculo posterior, sem aquela desconfiança crônica que envenena qualquer relação. Ou tu não admites e mantém a pessoa no círculo externo, com cordialidade, com respeito, mas sem a intimidade que ela não conquistou. Não existe meio termo. Não existe a categoria do quase amigo. Não existe a zona cinzenta onde tu confias só um pouco. Esse meio termo é veneno. Essa zona cinzenta é exatamente o terreno fértil onde as traições mais dolorosas se enraizam, porque tu acabaste tratando como amigo alguém que ainda estava sendo testado, ou tu acabaste mantendo desconfiança contra alguém que merecia tua entrega total. Aqui mora o gênio brutal de Sêneca, irmão. Ele percebeu, observando a vida humana com aquela frieza apaixonada dos verdadeiros estoicos, que a maioria dos sofrimentos relacionais não vem de termos confiado em pessoas erradas. Vem de termos confiado pela metade, de termos amado com um pé atrás, de termos aberto 7 portas do coração e mantido a 8ª trancada, e justamente por causa dessa 8ª porta trancada, criamos uma relação capenga, uma relação que não é nem fortaleza, nem rua aberta, e que por isso mesmo não funciona em nenhum dos 2 sentidos. Pondera longamente. Esta é a fase fria. Esta é a fase do estoico observador, do filósofo que vê sem se envolver, do estrategista que cataloga padrões. Aqui tu desliga o coração, irmão. Aqui tu desliga a ânsia de ter mais amigos, a carência de pertencimento, a fome de aprovação. Aqui tu te tornas, por algum tempo, um anatomista da alma alheia. E observa, sem julgamento moral, apenas com o olho clínico, como essa pessoa age quando perde alguma coisa, como ela trata garçons e motoristas e funcionários, como ela fala dos amigos ausentes, como ela reage a uma vitória tua, como ela se comporta quando bebe demais, como ela cumpre ou descumpre pequenas promessas, como ela responde quando tu lhe dás um conselho difícil. Tudo isso é informação. Tudo isso é dado. E o estoico, antes de admitir alguém ao coração, coleta dados. Não por paranoia, por sabedoria. Mas atenção,
E aqui vem o golpe que poucos entendem. Essa fase de ponderação tem prazo de validade. Ela não pode durar para sempre. Existe uma armadilha, e muitos caem nela, que é transformar a ponderação em estado permanente, em paranoia disfarçada de prudência, em covardia afetiva mascarada de critério. Sêneca foi enfático nesse ponto. Pondera sim, mas decide. E uma vez decidido, executa a decisão com a totalidade do teu ser. Porque o ser humano que pondera para sempre nunca tem amigos de verdade. Esse ser humano vive numa eterna sala de espera relacional, onde todos são candidatos e ninguém é admitido, e ele morre cercado de candidatos rejeitados, sozinho na própria fortaleza que ele mesmo construiu. A frase original em latim, que tu vais carregar contigo depois deste vídeo e que eu te peço para repetir mentalmente toda vez que tu sentires confusão sobre alguma relação, é assim: post amicitiam credendum est, ante amicitiam iudicandum, traduzindo de forma direta. Depois da amizade é preciso confiar, antes da amizade é preciso julgar. Não é depois e antes ao mesmo tempo, é antes uma coisa, depois outra, em sequência, em ordem rigorosa. Primeiro o juiz frio, depois o amigo entregue, nunca os dois ao mesmo tempo. E aqui está o teste mais simples e mais devastador que tu podes fazer hoje, agora, neste exato momento. Pensa em 3 pessoas que tu chamas de amigos. Não amigos casuais, amigos próximos. Aquelas 3 pessoas que tu dirias, sem hesitar, que confias. Agora pergunta a ti mesmo, com honestidade radical, sem fingir, sem suavizar, sem proteger ninguém. Eu já julguei essa pessoa antes de admiti-la? Eu já observei o caráter dela em situações reais durante tempo suficiente? Ou eu fui me afeiçoando aos poucos, sem perceber, sem testar, simplesmente porque a convivência foi acontecendo e o coração foi se abrindo automaticamente, sem que a porteira da prudência tivesse sido consultada uma única vez? Se a resposta for a segunda, e ela vai ser a segunda em pelo menos uma das 3 pessoas que tu pensaste, calma. Não entres em pânico. Não rompas relações por impulso. Esta é apenas informação. Esta informação te diz que tu tens uma amizade que pulou a fase de julgamento. E uma amizade que pulou a fase de julgamento é uma amizade frágil. Pode ser verdadeira, pode ser falsa, mas tu ainda não sabes. Tu apostaste o coração antes de virar a carta. E isso, irmão, foi exatamente o que Sêneca passou a vida tentando ensinar os homens a não fazer. Porque o coração apostado às cegas pode até ganhar, mas quando perde, perde tudo. E perde com aquele tipo específico de dor que ecoa por anos. A boa notícia é que tu podes aplicar a ponderação retroativamente. Não dá para voltar no tempo, é verdade, mas dá para começar a observar agora aquilo que tu deveria ter observado lá no início. Começa a prestar atenção aos sinais que tu vens ignorando. Começa a notar os pequenos gestos, as inconsistências, as palavras ditas em momentos de descuido. E começa também, e isto é igualmente importante, a notar as confirmações, os gestos pequenos de lealdade silenciosa, as palavras gentis ditas sobre ti em ambientes onde tu não estavas. As demonstrações concretas de que aquela pessoa é, de fato, quem dizia ser. Porque a ponderação não serve só para descobrir traidores, serve também, talvez principalmente, para reconhecer os autênticos. E uma vez que tu identificas um autêntico, irmão, uma vez que o teste do tempo confirma a substância daquela alma, aí sim tu te entregas. Aí sim tu falas com ele tão abertamente quanto contigo mesmo. Aí sim, tu compartilhas os pensamentos que não dirias a mais ninguém, porque amigo verdadeiro, na concepção estoica, não é quem te dá companhia nas festas. Amigo verdadeiro é quem te dá ouvido nos silêncios, é quem cabe nos lugares mais escondidos da tua mente.
É quem tu chamas às 3 da manhã quando o mundo desaba, sem precisar pedir desculpas pelo horário. Esse tipo de amizade existe. É raríssima. Talvez tu tenhas uma na vida inteira. Talvez nenhuma. Talvez duas, se os deuses te forem generosos. Mas para identificá-la e para construí-la, tu precisas dominar o paradoxo de Sêneca. Frieza antes, calor depois. Juiz primeiro, irmão em seguida. Esta é a arquitetura. Esta é a sequência sagrada que separa quem morre cercado de quem morre acompanhado. E se tu pensas que isto é só teoria romana antiga, sem aplicação prática, então tu ainda não viste o método concreto, os passos exatos, o protocolo que os estoicos usavam para testar uma alma antes de chamá-la de amiga. Esse método existe, está documentado e foi adaptado por mim para a realidade do século XXI, com situações modernas, exemplos atuais, critérios objetivos, nada vago, nada poético. Critérios que tu podes aplicar amanhã de manhã com qualquer pessoa do teu círculo. E é exatamente esse método que vamos destrinchar a seguir. O protocolo romano para testar almas antes de chamá-las de amigas. Agora vamos descer da filosofia para o chão duro da prática, porque pensamento sem aplicação é decoração intelectual. E tu não viste este vídeo até aqui para colecionar belas ideias. Tu vieste para mudar alguma coisa, para sair daqui com algo na mão, com uma ferramenta concreta que tu possas usar amanhã de manhã, na primeira conversa que tiveres, na primeira mensagem que receberes, no primeiro almoço marcado com aquele suposto amigo sobre o qual tu vens nutrindo dúvidas há meses. O protocolo que eu vou te entregar agora tem 3 etapas, apenas 3. E cada uma delas foi destilada a partir das observações de Sêneca, dos ensinamentos de Musônio Rufo, das aulas que Epicteto dava aos jovens romanos no exílio e adaptada por mim para a realidade que tu vives hoje, com celulares, redes sociais, distâncias geográficas, vidas corridas e relações cada vez mais superficiais. Estes 3 testes funcionam para qualquer relação: amizade, sócio de trabalho, amor romântico, família, em alguns casos. Adapta o nível de exigência conforme o tipo de vínculo, mas a estrutura permanece a mesma. O primeiro teste se chama o teste do tempo prolongado. E não, eu não estou falando da quantidade de anos que tu conheces alguém. Esse é o engano que 90% das pessoas comete. Acham que conhecer alguém há 20 anos significa que essa pessoa é amiga próxima. Não significa nada. Tu podes conhecer alguém há 30 anos e ainda assim conhecer apenas a casca dessa pessoa, a versão pública, a máscara cuidadosamente construída para o convívio social. O teste do tempo prolongado, na concepção estoica, mede outra coisa. Mede consistência através de fases distintas da tua vida. Mede se essa pessoa esteve presente quando tu eras pobre e também quando tu eras rico, quando tu eras desconhecido e também quando tu te tornaste alguém, quando tu estavas saudável e também quando tu adoeceste, quando tu eras conveniente para ela e também quando deixaste de ser. Pega papel e caneta ou abre uma nota no telefone e faz o seguinte exercício. Pensa em 3 fases muito distintas da tua vida. Pode ser, por exemplo, 3 cidades diferentes onde tu moraste, ou 3 trabalhos diferentes que tu tiveste, ou 3 fases emocionais distintas, como antes e depois de uma ruptura grande, antes e depois de uma doença, antes e depois de uma conquista importante. E agora pergunta: quem esteve em todas as 3 fases? Não casualmente, não como conhecido distante. Quem esteve presente, ativamente, com proximidade real, em todas elas? Esse número, irmão, vai ser pequeno, talvez vergonhosamente pequeno. E essa pequenez é a primeira lição. As pessoas verdadeiras são poucas.
Aceita isto agora, e tu economizas 20 anos de decepções. Mas o teste do tempo prolongado tem ainda uma camada mais sutil, que poucos enxergam. Não basta a pessoa ter estado presente, importa como ela esteve presente em cada fase. Houve uma fase em que tu eras menos dinheiro, menos status, menos brilho social. Como ela te tratou ali? Tratou-te com a mesma consideração que demonstra hoje? Ou foi se aproximando à medida que tu foste subindo? Esse padrão, irmão, é revelador. O amigo verdadeiro estoico te trata da mesma forma na pobreza e na riqueza, no anonimato e na fama, na fraqueza e na força. A amizade não oscila com a tua cotação social. Quem oscila é admirador, não é amigo. E entender essa distinção pode ser doloroso, porque algumas pessoas que tu chamas de amigas vão se revelar sob essa luz como meros admiradores condicionais. O segundo teste é mais cruel. Eu te aviso. Se tu não estiveres preparado, talvez seja melhor pular este vídeo. Mas como tu chegaste até aqui, suponho que estás. Este teste se chama o teste da adversidade, específica e crucialmente a tua adversidade, não a dela. Existe uma diferença abissal entre as duas. Quando o teu amigo passa por uma dificuldade, tu corres para ajudar. É natural, é bonito, é honroso, mas isso, infelizmente, não te diz quase nada sobre o caráter dele, porque ajudar quem está caído alimenta o ego de quem ajuda. Posiciona o ajudante como superior, como generoso, como nobre. Muita gente ama ajudar pelo prazer secreto de se sentir importante diante da queda alheia. O verdadeiro teste é o oposto. É observar como essa pessoa age quando és tu o caído, quando és tu o que precisa, quando és tu o vulnerável. Aí, irmão, a verdade aparece nua, porque ajudar alguém que caiu não dá retorno social imediato. Não rende elogios automáticos, não posiciona ninguém como herói e muitas vezes envolve incômodo real, tempo, dinheiro, energia, exposição. E é exatamente nesse momento que o caráter da pessoa se mostra. Não no momento das festas, não no momento das vitórias, no momento em que tu ligas e a voz do outro lado precisa decidir, em uma fração de segundo, se vai abraçar a tua dor ou se vai inventar uma desculpa para se afastar. Sêneca observou isso na própria pele. Quando caiu em desgraça, quando Nero começou a se afastar dele, quando os sussurros começaram a circular pelo Senado, dizendo que o filósofo estava acabado, dezenas de homens que jantavam na vila dele todas as semanas, simplesmente desapareceram. Não enviaram mensagens hostis, não fizeram cenas, apenas pararam de aparecer. As cartas deixaram de ser respondidas. Os convites deixaram de ser feitos. O nome de Sêneca foi sendo lentamente apagado das conversas, como se ele já tivesse morrido antes do veneno. E foi nesse silêncio gradual, nesse desaparecimento progressivo, que Sêneca aprendeu a verdade mais cortante sobre as pessoas. A maioria delas te abandona sem nunca te dizer adeus. Apenas diminui o contato gradualmente, até que um dia tu percebes que faz 6 meses que não te falas com aquela pessoa e que ela claramente está bem com isso. O teste da adversidade não precisa ser uma tragédia. Não precisas esperar uma catástrofe para aplicá-lo. Pequenas adversidades já bastam para começar a ler. Uma fase difícil no trabalho, um período de tristeza após uma perda. Um momento de dúvida existencial em que tu precisas falar com alguém às 11 da noite. Quem aparece? Quem ouve? Quem oferece presença real e não apenas frases prontas tipo "estou aqui se precisar", sabendo que não estará. O amigo estoico verdadeiro não fala, aparece. Ele não promete presença, ele entrega presença. E essa diferença entre prometer e entregar é o que separa amigos reais de figurantes simpáticos. O terceiro teste é o mais sutil de todos e talvez o mais importante.
Se tu memorizares apenas um dos três, memoriza este. É o teste da ausência, e ele funciona assim. Tu observas como essa pessoa age, como ela fala de ti, como ela se comporta em relação a ti, quando tu não estás presente, quando tu não estás vendo. Quando ela não tem nenhuma motivação imediata para fingir nada. Como tu vais saber isso se tu não estás lá? Existem maneiras, pessoas comuns que conhecem ambos, comentários que chegam por terceiros, atitudes pequenas que vazam. Por exemplo, essa pessoa fala bem de ti para outras pessoas quando tu não estás presente? Ou ela faz comentários ambíguos, dúvidas leves, críticas suaves disfarçadas de preocupação? Quando o nome de uma vitória tua aparece em uma roda onde tu não estás, ela celebra ou minimiza? Quando alguém te elogia perto dela, ela concorda com entusiasmo ou faz aquela pausa estranha que diz tudo sem dizer nada? Sêneca tinha um método específico para esse teste. Ele costumava enviar pessoas de confiança a almoços e jantares onde sabia que estaria sendo discutido, não por paranoia, mas por estudo. Ele queria saber quem o defendia espontaneamente, quem se calava, quem aderia a comentários negativos por covardia social. E o que ele descobriu, ao longo de décadas, foi devastador. A maioria das pessoas que sorriam para ele nos jantares fazia comentários ambíguos sobre ele em sua ausência. Não eram inimigos declarados. Eram apenas pessoas sem coluna vertebral moral, que diziam o que cada plateia queria ouvir. O amigo estoico de verdade tem coluna. Ele te defende quando tu não estás presente, mesmo que isso lhe custe a simpatia da roda. Ele desmente boatos sobre ti, mesmo quando seria mais conveniente apenas concordar com a maioria. Ele protege o teu nome com o mesmo zelo com que protege o próprio nome, porque ele entende uma coisa fundamental, que a maioria não entende. A reputação de um amigo é parte da própria reputação. Quando alguém suja o nome dele, suja por extensão o nome de quem o defende. Quando alguém eleva o nome dele, eleva por extensão o nome de quem o acompanha. Essa interdependência é parte da arquitetura da amizade verdadeira. Aplica este terceiro teste e tu vais te surpreender. Algumas pessoas que tu juraria serem teus amigos vão ser reveladas como críticos discretos. E algumas pessoas que tu mantens à distância vão ser reveladas como defensoras silenciosas que tu nem sabias que tinhas. Esse rearranjo, irmão, é doloroso, mas necessário. É a poda que precisa acontecer para que a árvore das tuas relações cresça forte. Os três testes funcionam em conjunto, nunca isoladamente. Tempo prolongado, mais adversidade, mais ausência. Os três precisam ser aplicados, observados, ponderados ao longo de meses ou anos. Quem passa nos três, irmão, esse merece a tua entrega total. Esse merece o coração inteiro, como dizia Sêneca. Esse merece a confiança radical, sem reservas, sem cálculo, sem aquela desconfiança permanente que envenena qualquer relação verdadeira. Quem falha em um, fica no círculo médio. Cordialidade, sim. Confiança total, não. Quem falha em dois, vai para o círculo externo. Educação, sim. Intimidade, jamais. Quem falha em três, irmão, esse precisa sair da tua vida, sem drama. Sem rompimento espalhafatoso, apenas a redução gradual e firme da presença, o distanciamento elegante, a diminuição silenciosa do espaço que essa pessoa ocupa nos teus dias. Porque manter alguém que falhou nos três testes na tua intimidade é trair a ti mesmo. E isso, como já vimos, é a traição que origina todas as outras. E aqui chegamos a um ponto curioso. Quando tu começares a aplicar este protocolo, alguma coisa estranha vai acontecer dentro de ti. Tu vais começar a olhar para ti mesmo com os mesmos olhos. Vais começar a se perguntar, e este é talvez o exercício mais perturbador deste vídeo inteiro. Quanto eu mesmo passaria nestes três testes se eu fosse a pessoa testada? Quanto de ti mesmo é amigo verdadeiro de quem te chama de amigo?
Esta pergunta vira o jogo, e o que tu vais fazer com a resposta dela é o assunto que vamos enfrentar a seguir. A pergunta que Sêneca fazia ao espelho antes de julgar qualquer homem pausa. Respira fundo, porque o que vem agora, irmão, é o capítulo mais incômodo deste vídeo inteiro. Se os anteriores cortaram, este vai abrir o peito. Se os anteriores te fizeram pensar nos outros, este vai te obrigar a pensar em ti mesmo. E talvez, eu já te aviso, talvez tu queiras pausar antes de continuar, porque o que Sêneca descobriu sobre si mesmo em frente ao espelho de bronze polido, naquelas madrugadas romanas em que ele não conseguia dormir, é algo que poucos têm coragem de enfrentar. Existe uma cena documentada, uma das mais reveladoras de toda a vida do filósofo. Sêneca tinha um ritual noturno. Antes de dormir, ele se sentava em silêncio e fazia o que os estoicos chamavam de exame de consciência. Não era oração, não era confissão religiosa, era algo mais cirúrgico, mais frio, mais devastador. Ele percorria o dia inteiro, hora por hora, situação por situação, e se perguntava com brutalidade: onde eu falhei hoje? Onde eu menti? Onde eu calei quando deveria ter falado? Onde eu falei quando deveria ter calado? Onde eu fui covarde? Onde eu fui vaidoso? Onde eu traí algum princípio em troca de aprovação? E o que ele descobriu, fazendo isso noite após noite, ano após ano, é a verdade mais perturbadora de toda a filosofia estoica. A pessoa que mais o decepcionava, consistentemente, ao longo dos anos, não era nenhum amigo falso da corte. Não era nenhum traidor disfarçado. Era ele mesmo. Era a versão dele mesmo que falhava em ser quem ele queria ser. Que pequenas mentiras dizia para evitar conflitos. Que pequenas covardias cometia para preservar conforto. Que pequenas omissões praticava para manter relações que sabia, no fundo, não merecerem ser mantidas. Sêneca chegou a uma conclusão que precisa ser tatuada na alma de qualquer homem ou mulher que queira viver com integridade real. Toda vez que tu apontas o dedo para um traidor lá fora, 3 dedos da tua própria mão estão apontando de volta para ti. E aqui não é metáfora barata de palestrante motivacional. Aqui é matemática moral. Aqui é geometria espiritual. Porque os defeitos que mais nos irritam nos outros são quase sempre os defeitos que nós próprios cometemos com mais frequência, mas que escolhemos não enxergar. O traidor de conveniência que tu odeias em fulano, tu mesmo já foste com alguém. O invejoso que tu desprezas em cicrano, tu mesmo já foste em silêncio. O covarde que abandonou aquele amigo na hora da crise, tu mesmo já foste. Em alguma versão menor, em algum momento. Eu sei que isto dói. Eu sei que tu queres argumentar agora, mentalmente, dizendo que não, que tu nunca traíste ninguém, que tu sempre foste leal, que esses outros é que foram falsos contigo. Mas pensa com honestidade, sem testemunhas, só tu contigo mesmo. Aquela vez em que tu sumiste depois que aquele amigo perdeu o emprego, e tu evitaste responder às mensagens dele porque era desconfortável demais ouvir a tristeza dele. Aquela vez em que tu concordaste com uma fofoca sobre uma pessoa que tu na verdade gostavas, só para não destoar da roda. Aquela vez em que tu prometeu algo a alguém e simplesmente não cumpriu, sem nem te dar ao trabalho de explicar por que não cumpriste. Aquela vez em que tu sentiu alegria secreta com o fracasso de um conhecido, cujo sucesso te incomodava silenciosamente. Aquela vez em que tu falaste mal de alguém pelas costas, sabendo que se a pessoa estivesse ouvindo, tu jamais teria dito aquelas mesmas palavras. Eu não estou aqui para te julgar, irmão, estou aqui para te lembrar, porque tu também precisas ser lembrado. Eu também preciso ser lembrado. Todos nós precisamos. E o estoicismo verdadeiro, o estoicismo real, não aquele de frases bonitas em redes sociais, é exatamente isto.
é a coragem brutal de virar o olhar para dentro e admitir, sem cosméticos, sem desculpas, sem racionalizações elegantes, que a sombra que tu vês nos outros é também a tua sombra, que a hipocrisia que tu denuncias é também, em alguma medida, o teu próprio terreno. Sêneca escreveu, em uma das passagens mais desconfortáveis das cartas a Lucílio, algo mais ou menos assim: examina-te como julgarias um inimigo, acusa-te com o mesmo rigor com que acusarias quem te traiu, e só então, quando tu já tiveres pago o preço da auto-honestidade, tu terás autoridade moral para julgar quem quer que seja, porque o juiz que não se julgou a si mesmo julga torto. O homem que não viu a própria escuridão acusa as escuridões alheias com falsa luz. E essa falsa luz, irmão, ilumina demais os outros e deixa a si mesmo na sombra mais densa de todas. Aqui mora o paradoxo mais bonito do estoicismo. Quanto mais tu te conheces, com honestidade radical, mais misericordioso tu te tornas com os outros. Quanto mais tu enxergas as próprias falhas, sem suavizar, mais compreensivo tu ficas diante das falhas alheias. Não no sentido de aceitar tudo, não no sentido de relativizar a traição, mas no sentido de entender que o ser humano, todo ser humano, carrega dentro de si o potencial para a covardia, para a inveja, para a omissão, para a pequena mesquinharia. E que a única defesa real contra esse potencial é a vigilância constante sobre si mesmo, e não a indignação seletiva contra os outros. Faz este exercício comigo agora. Não amanhã, não depois deste vídeo. Agora. Pensa em 3 pessoas que tu sentes que te trataram mal em algum momento da tua vida. 3 pessoas que falharam contigo, que sumiram, que mentiram, que feriram. Tens elas na cabeça? Bom, agora vem a parte difícil. Pergunta a ti mesmo, com honestidade de cirurgião. Eu já fiz, com alguém da minha vida, exatamente o que essas 3 pessoas fizeram comigo? Não algo parecido, não algo aproximado, exatamente isso. Eu já sumi quando alguém precisava de mim. Eu já menti para evitar uma conversa difícil. Eu já abandonei alguém em silêncio porque era mais cômodo do que dar uma explicação. Eu já traio uma confiança porque a tentação foi mais forte que o princípio. Se tu fores honesto, e eu te peço de coração que sejas, vais perceber uma coisa estarrecedora. Tu já fizeste em algum momento com alguém exatamente o que tanto te dói ter recebido. Talvez não com a mesma intensidade. Talvez não com a mesma frequência, mas a estrutura é a mesma, o mecanismo é o mesmo. A natureza humana que falhou contigo é a mesma natureza humana que falhou em ti em outras ocasiões. E aqui, irmão, está a chave que destranca tudo. Não é a chave para tu te tornares permissivo com traições. Pelo contrário, é a chave para tu te tornares mais firme contigo mesmo, justamente porque agora tu entendes que o trabalho mais importante não é o de denunciar traidores externos. É o de não te tornares um. É o de não te tornares aquela pessoa cujo nome alguém vai mencionar daqui a 5 anos com aquele tom específico de mágoa que sobra depois das traições silenciosas. É o de não acabares como mais um nome na lista mental de alguém que tu chamou de amigo um dia. Esta é a inversão estoica. Em vez de gastar a tua energia mapeando quem foi falso contigo, gasta a tua energia construindo a tua própria autenticidade. Em vez de catalogar os traidores, blinda-te contra te tornares um. Em vez de contar as decepções alheias, conta as próprias falhas e trabalha em cima delas, uma por uma, com a paciência de um artesão que pole uma estátua durante anos, porque existe uma justiça secreta no universo das relações humanas. Aquele que se torna realmente confiável atrai pessoas confiáveis. Aquele que pratica a lealdade radical consigo mesmo desenvolve uma espécie de radar interno que distingue as almas autênticas das almas vazias. Não por mágica, por ressonância,
por afinidade vibratória, se tu me permitires um termo menos romano e mais contemporâneo. Pessoas autênticas reconhecem pessoas autênticas, e falsidades reconhecem falsidades, e nós nos cercamos, no fim das contas, daquilo que nós somos. Por isso, e isto é o ponto que Sêneca não cansava de repetir, a primeira batalha não é a batalha contra os traidores. A primeira batalha é a batalha contra o traidor que mora dentro de ti. Aquele que te convence a calar quando deverias falar. Aquele que te convence a falar quando deverias calar. Aquele que te seduz a sumir quando deverias aparecer e a aparecer onde deverias sumir. Aquele que te empurra para relações fáceis e te afasta das relações difíceis, mas verdadeiras. Vence essa batalha primeiro, irmão. Vence o traidor interno e o resto se ajeita. Os falsos amigos vão se afastar sozinhos porque vão sentir que tu já não combinas com eles. E os verdadeiros, os raros, os preciosos, esses vão se aproximar lentamente, com a confiança recíproca que apenas almas sólidas conseguem construir entre si. Mas para isso, irmão, tu precisas de um código. Não basta querer, não basta sentir. Tu precisas de princípios concretos, escritos, gravados, que tu vais consultar todos os dias, até que se tornem segunda natureza. 5 princípios que definem o que é, na concepção estoica mais profunda, ser um amigo digno deste nome. E é exatamente esse código que vamos esculpir juntos a seguir. O código dos 5 pilares, que define a amizade digna deste nome. Imagine um templo. Não um templo qualquer. Um templo romano, com colunas de mármore branco, erguendo-se contra o céu mediterrâneo, sustentando um teto de tijolos antigos sob o qual gerações inteiras de homens e mulheres entraram para meditar sobre as questões mais profundas da existência. Um templo precisa de pilares, irmão. Sem pilares, o teto desaba. E sem teto, não há templo. É apenas pedra solta no chão, sem propósito, sem abrigo, sem sagrado. A amizade verdadeira funciona da mesma forma. Ela é um templo. Ela precisa de pilares específicos para se sustentar de pé contra os ventos do tempo, contra as tempestades das circunstâncias, contra os terremotos imprevisíveis que a vida joga sobre qualquer relação humana. Sêneca, ao longo de décadas observando, vivendo, perdendo e construindo amizades, identificou 5 pilares fundamentais. 5, não 4, não 6. 5 colunas que precisam estar presentes para que algo possa, com legitimidade, ser chamado de amizade no sentido mais alto da palavra. Vou te entregar cada um deles agora, e te peço que vás avaliando, à medida que eu falo, quais das pessoas próximas a ti possuem todos os 5, ou 4, ou 3, e principalmente quantos desses pilares tu mesmo ofereces às pessoas que dizes amar. O primeiro pilar é a constância. E aqui não estou falando de presença diária. Não estou falando de quem te manda mensagem todo dia, ou de quem te liga toda semana. Constância, na concepção estoica, é algo bem mais profundo. É a estabilidade do caráter da pessoa em relação a ti, independente das oscilações da fortuna. O amigo verdadeiramente constante é aquele que age da mesma forma contigo quando tu estás bem e quando tu estás mal. Quando tu estás em alta e quando tu estás em baixa. Quando estar do teu lado é socialmente vantajoso e quando estar do teu lado custa caro. Esta é a constância que importa. Não a frequência da comunicação, mas a estabilidade da postura. Sêneca dizia que a fortuna é a peneira mais cruel das amizades. Quando ela sopra a teu favor, todos parecem amigos. Quando ela vira o vento contra ti, apenas os constantes permanecem, e a constância não pode ser fingida por muito tempo. Ela exige uma estrutura interna sólida, uma decisão prévia,
quase um juramento silencioso que o amigo verdadeiro fez consigo mesmo de que não te abandonará pelas circunstâncias. Esse pilar é raro, mas é absolutamente inegociável. Sem ele, todos os outros desabam. O segundo pilar é a verdade, e aqui te peço atenção dobrada, porque este é o pilar mais incompreendido pela cultura moderna. Verdade na amizade estoica não significa rudeza. Não significa dizer tudo o que se pensa sem filtro em qualquer momento. Verdade aqui significa algo bem mais específico. Significa que o amigo verdadeiro prefere te ferir momentaneamente com honestidade a te bajular eternamente com mentira. Significa que ele te diz, quando precisa ser dito, aquilo que mais ninguém tem coragem de dizer. Imagina por um instante. Tu estás cometendo um erro grave, um erro que pode te custar a carreira, o casamento, a saúde mental, e todos ao teu redor, por covardia, por comodidade, por medo de te aborrecer, ficam em silêncio, te dão tapinhas nas costas, te dizem que vai dar tudo certo, te confortam com mentiras gentis. E entre todos esses, existe uma pessoa que te puxa de lado, com olhos firmes, e te diz, sem rodeios, que tu estás errado, que tu precisas mudar de rumo, que tu vais te machucar. Essa pessoa, irmão, é quem realmente te ama. As outras estão apenas mantendo a transação social fluindo. Sêneca aprendeu isso da forma mais dura. Ele percebeu, observando a corte de Nero, que o imperador estava cercado de bajuladores que diziam todos os dias o que ele queria ouvir. E essa multidão de bajuladores acelerou a destruição do jovem imperador. Porque quem ouve apenas verdades convenientes nunca corrige rota a tempo, e quem ama de verdade tem coragem de ser temporariamente inconveniente para ser eternamente leal. Verdade dói, mas mentira mata. E o amigo de verdade prefere te ver sangrar um pouco hoje a te ver morrer amanhã. O terceiro pilar é o silêncio. Este é talvez o mais subestimado de todos. Numa era de redes sociais, exposição constante, conversas que viram capturas de tela e capturas de tela que viram fofocas de grupo, o silêncio se tornou rarefeito. E exatamente por isso, raro como o ouro. Amigo verdadeiro guarda. Guarda o que tu lhe contas. Guarda os teus segredos como guarda os próprios. Guarda as tuas vulnerabilidades como guardaria objetos sagrados. E não guarda por obrigação. Guarda porque entende, no nível mais profundo, que aquilo que tu lhe confiaste não pertence a ele. Pertence a ti. Ele é apenas depositário temporário e tem o dever moral de não circular o que te causaria dano se circulasse. Existe um teste muito simples para este pilar e tu podes aplicar mentalmente agora mesmo. Pensa em alguém a quem tu contaste algo realmente íntimo nos últimos anos. Algo que tu não querias que se espalhasse. Aquele segredo voltou para os teus ouvidos por outras vias. Tu ouviste, em algum momento, alguém comentando aquilo, ou fazendo alusão a aquilo, ou demonstrando saber daquilo? Se sim, irmão, a pessoa a quem tu contaste falhou neste pilar. E uma falha aqui, mesmo que pequena, mesmo que aparentemente inocente, é uma rachadura estrutural na amizade. Porque amigo de verdade não comenta nem com o cônjuge. Não comenta nem em rodas próximas. Não usa o teu segredo como moeda de relacionamento social. Ele pega aquela informação e a enterra dentro de si como se nunca tivesse existido fora da tua boca. O quarto pilar é a reciprocidade assimétrica. Este conceito é estranho, eu sei. Parece contraditório. Mas presta atenção porque ele revela a maturidade mais alta do pensamento estoico sobre a amizade. Reciprocidade assimétrica significa o seguinte: o amigo verdadeiro dá sem contar quanto está dando e recebe sem cobrar quanto está recebendo. Ele não faz contabilidade emocional. Não anota mentalmente quantas vezes foi ao aniversário do outro versus quantas vezes o outro foi ao seu. Não cobra equivalência matemática nas trocas afetivas,
Por que assimétrica? Porque relações humanas reais nunca são perfeitamente simétricas. Há fases em que tu dás mais, há fases em que recebes mais. Há períodos em que um dos dois precisa de mais apoio, mais escuta, mais presença. E o amigo estoico entende isto como natural, não como injustiça. Ele não diz aquela frase venenosa: eu te apoiei tanto e agora que eu preciso ninguém aparece. Ele entende que o outro talvez esteja passando por algo que o impede de retribuir naquele momento. Ele dá porque dar é parte de quem ele é, e não porque espera retorno equivalente. Mas atenção, e aqui mora a sutileza. Reciprocidade assimétrica não significa relação unilateral. Não significa amigo que sempre dá enquanto o outro sempre toma. Isso não é amizade, isso é parasitismo afetivo. A assimetria é dentro de uma reciprocidade global ao longo do tempo, que tende a se equilibrar, mesmo que de formas diferentes. Tu deste mais dinheiro, ele deu mais tempo. Tu deste mais escuta, ele deu mais presença em momentos críticos. As moedas são diferentes, mas a troca real. O que não pode existir é o vampirismo afetivo, onde um se nutre permanentemente do outro sem oferecer nada em retorno. E chegamos ao quinto pilar, o mais profundo, o mais difícil de explicar e talvez o mais importante de todos. Eu vou nomeá-lo de mortalidade compartilhada. E te peço que escutes este com a alma aberta, porque ele transforma completamente a forma como tu vais olhar para qualquer pessoa próxima de ti depois deste vídeo. Mortalidade compartilhada significa o seguinte: o amigo verdadeiramente estoico entende, no nível mais profundo do osso e do espírito, que um dos dois enterrará o outro, que essa relação tem prazo, que o tempo que vocês têm juntos é limitado, finito, precioso, irrepetível. E essa consciência, longe de tornar a relação mais sombria, a torna infinitamente mais luminosa. Porque cada conversa passa a ter peso, cada encontro passa a ter sabor de coisa única, cada despedida passa a ser tratada como possivelmente a última, mesmo quando não é. Sêneca escreveu sobre isto com uma clareza que ainda hoje arrepia. Ele dizia que abraces o teu amigo como se fosses abraçá-lo pela última vez, porque um dia, sem aviso, será de fato a última. E essa não é frase para enfeitar, é instrução prática. Vive cada relação preciosa com a intensidade de quem sabe que não terá segunda chance. Diz hoje o que tu queres que aquela pessoa saiba. Não amanhã, hoje, porque amanhã pode não vir, para ti ou para ela. E o arrependimento de não ter dito é a dor mais cruel que a vida reserva, porque é uma dor sem possibilidade de reparo. Quando os 5 pilares estão presentes, irmão, tu tens diante de ti algo sagrado, algo raro, algo que os antigos consideravam mais valioso que qualquer riqueza material. Uma amizade que sustenta, uma amizade que abriga, uma amizade que faz a vida valer a pena ser vivida em sua dimensão mais alta. E quando faltam pilares, irmão, tu precisas ser honesto sobre o que tu tens em mãos. Falta um, tens uma boa companhia, mas não uma amizade plena. Faltam 2, tens conhecido próximo, mas não amigo. Faltam 3 ou mais, tens relação de conveniência. Vínculo social, algo útil, talvez, mas não sagrado. Não confunda as categorias. Cada uma tem seu lugar, mas misturá-las é receita garantida para sofrimento. Agora pensa com sinceridade radical. Quantas pessoas no teu círculo atual atendem aos 5 pilares? Talvez nenhuma, talvez uma. Se forem 2, tu és um homem afortunado. Se forem 3, tu vives sob a proteção dos deuses. E quantos pilares tu mesmo ofereces às pessoas que dizes amar? Esta segunda pergunta, irmão, é a que importa mais, porque tu não controlas o caráter dos outros, tu controlas o teu. E a única forma de atrair amizades dignas dos 5 pilares
é tornando-te tu mesmo, primeiro, alguém capaz de oferecê-los. E para que esse trabalho não fique apenas no plano das ideias, para que não seja mais um conhecimento que entra por um ouvido e sai pelo outro, eu vou te entregar a seguir uma tarefa concreta. Um exercício de 7 dias. Um ritual estoico simples, mas devastadoramente poderoso, que vai cristalizar tudo o que tu aprendeste neste vídeo dentro da tua vida real. Não em teoria, na prática, na carne, no comportamento que tu vais ter na próxima semana. E esse ritual, eu te garanto, vai mudar coisas que tu nem imaginavas que estavam por mudar. O ritual das 3 cartas que vai reorganizar a tua vida em 7 dias. Existe uma diferença abissal entre saber e fazer. Tu podes assistir 1000 vídeos sobre estoicismo, ler todas as cartas de Sêneca, decorar Marco Aurélio palavra por palavra e ainda assim continuar a viver exatamente da mesma forma como vivias antes. Porque conhecimento que não vira ação é peso morto. É bagagem intelectual sem destino prático. E o estoico verdadeiro, irmão, é definido não pelo que sabe, mas pelo que faz com o que sabe. É na carne, nos gestos, nas escolhas concretas do cotidiano que a filosofia se prova ou se desmente. Por isso, antes de fechar este vídeo, antes de tu desligares a tela e voltares para a tua rotina, eu vou te entregar um exercício específico, um ritual de 7 dias, concreto, aplicável, sem desculpas para não fazer. E te peço, com a seriedade de quem entende que este momento pode ser um divisor real na tua história, que tu te comprometas com ele. Não comigo, não com este canal, contigo mesmo, com aquela versão de ti que assistiu até aqui justamente porque cansou da superficialidade das relações, da dor das traições mal compreendidas, da sensação de estar rodeado de gente sem nunca estar acompanhado de verdade. O ritual se chama As 3 Cartas e funciona assim. Nos próximos 7 dias, tu vais escrever 3 cartas. Escrever de verdade, à mão se possível, ou em um documento digital, se as circunstâncias não permitirem caneta e papel. Cada uma dessas cartas tem um propósito específico, um destinatário específico e uma intenção específica. Tu não precisas necessariamente enviar nenhuma delas. O ato de enviar é secundário. O ato de escrever é o que transforma. Porque escrever, irmão, é a forma mais antiga e mais poderosa de organizar o caos interno. É forçar a alma a se traduzir em palavras. E a alma, traduzida em palavras, se torna visível para quem a habita, muitas vezes pela primeira vez na vida. A primeira carta é a mais doce, e também a que tu vais querer adiar, porque homens estoicos modernos têm dificuldade peculiar com gratidão. Esta primeira carta é dirigida a uma pessoa que tu identificas, depois de tudo o que foi dito até aqui, como amigo verdadeiro. Alguém que passou nos 3 testes. Alguém que carrega contigo, em alguma medida, os 5 pilares. Pode ser um irmão biológico ou um irmão escolhido, um amigo de infância que permaneceu, um companheiro de jornada que se manteve presente nas fases distintas da tua vida. Apenas uma pessoa. Não faças listas. Escolhe uma. E nesta carta, tu vais fazer algo simples e devastadoramente poderoso. Tu vais agradecer especificamente, não com aquele agradecimento genérico do tipo, valeu por tudo, és um cara incrível. Não, tu vais ser específico. Tu vais nomear momentos concretos em que essa pessoa esteve presente. Aquela noite em que tu ligaste às 11 e ela atendeu. Aquela vez em que ela te emprestou dinheiro sem cobrar prazo. Aquele dia em que ela te ouviu por 3 horas seguidas, sem te interromper, sem dar conselhos não solicitados, apenas presente. Tu vais resgatar esses momentos do esquecimento e devolvê-los a essa pessoa em forma de palavras. Por que isto é importante, irmão? Porque a maioria das amizades verdadeiras morrem por subnutrição, não por traição.
não por brigas, por subnutrição, pelo simples fato de que ninguém regou a planta, ninguém disse, com voz audível e palavras escritas, eu vejo o que tu fazes por mim, eu reconheço, eu valorizo. E uma planta sem rega seca, irmão. Mesmo as plantas mais resistentes secam se o tempo passa e ninguém demonstra cuidado. Esta carta é água, é reconhecimento concreto. É a recusa firme em deixar morrer no esquecimento o pouco que ainda há de sagrado nas tuas relações. Se te sentires confortável, envia. Entrega na mão. Manda pelo correio, se quiseres tornar mais teatral, mais memorável. Ou guarda contigo. Se a relação for de tipo onde envio escrito, pareceria estranho. O importante é o ato de articular, de colocar em palavras o que normalmente vive solto em sentimento difuso dentro de ti. Sentimento articulado em palavras se torna realidade concreta. Sentimento não articulado se dissolve com o tempo, como neblina ao sol da manhã. A segunda carta é mais difícil, muito mais, e exige de ti um nível de maturidade emocional que talvez tu ainda não tenhas, mas que tu vais desenvolver no exato momento em que a escreveres. Esta segunda carta é dirigida a alguém que tu identificas, depois deste vídeo, como falso amigo. Alguém que falhou nos testes. Alguém que faltou pilares. Alguém cuja presença na tua vida tu finalmente compreendeste que precisa ser reduzida ou encerrada. Mas, e aqui mora o ouro estoico, esta carta não é uma carta de raiva. Não é uma carta de acusação. Não é uma carta vingativa. É exatamente o oposto. É uma carta de perdão e libertação. Tu vais escrever a essa pessoa sem necessariamente enviar palavras que articulem três coisas. Primeiro, o que ela fez ou deixou de fazer que te magoou. Sem suavizar. Sem racionalizar. Sem inventar desculpas para o comportamento dela. Segundo, o que tu sentiste com aquilo, a mágoa, a decepção, a perda silenciosa que se instalou dentro de ti. Terceiro, e este é o ato mais poderoso, tu vais soltá-la. Tu vais escrever, com palavras claras, que tu não carregas mais aquilo, que tu devolves o peso, que tu não és mais carcereiro daquele ressentimento. Por que isto é tão importante, irmão? Porque ressentimento é veneno que tu bebes esperando que a outra pessoa morra. Marco Aurélio sabia disto. Sêneca sabia disto. Qualquer alma que tenha vivido o suficiente sabe disto. Tu carregar dentro de ti a mágoa contra alguém que sequer pensa em ti, não fere essa pessoa. Fere apenas a ti. E a única forma real de te libertares desse peso é olhá-lo de frente, articulá-lo em palavras e conscientemente decidir devolvê-lo ao chão. A carta é o ritual concreto desse ato. E atenção, perdoar não é justificar. Perdoar não é convidar de volta para a tua intimidade. Perdoar, na concepção estoica madura, é simplesmente parar de gastar energia mental com alguém que não merece mais essa energia. É retirar a pessoa do palco principal da tua mente e enviá-la para a periferia da memória, onde ela existirá apenas como aprendizado, sem mais ocupar espaço afetivo. É soltar para que tu possas seguir mais leve. É um ato de egoísmo sagrado, no melhor sentido da palavra. Tu te libertas para que a tua vida possa continuar, sem ela arrastar peso atrás. Esta segunda carta, na imensa maioria dos casos, não deve ser enviada. Queima depois de escrita, se quiseres ritualizar mais profundamente, ou guarda em uma pasta fechada para nunca mais abrir. O destinatário não importa. O que importa é que aquilo que estava preso dentro de ti finalmente saiu. E uma vez que saiu, tu tens espaço interno para o que vem depois. A terceira carta é a mais devastadora de todas. Eu te aviso. Esta vai mexer com tudo. Esta vai dissolver as últimas defesas que tu ainda mantens contra a verdade mais profunda do estoicismo. Porque a terceira carta, irmão, é dirigida a ti mesmo.
e especificamente a ti mesmo enquanto pessoa que falhou em ser amigo de alguém, em algum momento da vida, tu vais te sentar em silêncio e perguntar a ti mesmo: onde eu fui um amigo ruim, quem eu abandonei sem explicação, quem eu traí em pequenas coisas, mesmo que sem grandes intenções, quem mereceu mais de mim do que eu dei, quem talvez ainda esteja em algum lugar do mundo sentindo a mágoa que eu causei e que eu nunca tive coragem de reconhecer. E nesta terceira carta, tu vais escrever para ti mesmo, na primeira pessoa, admitindo essas falhas, sem cosméticos, sem desculpas elegantes, com a brutalidade serena de quem está finalmente disposto a se ver no espelho como realmente é. Eu fui covarde naquela situação. Eu fui omisso quando deveria ter aparecido. Eu fui invejoso quando deveria ter celebrado. Eu menti quando a verdade teria custado pouco. Eu sumi porque era mais cômodo do que enfrentar uma conversa difícil. Esta carta, irmão, é o coração do estoicismo. É o auto-julgamento brutal que Sêneca praticava todas as noites antes de dormir. É a única forma real de não te tornares aquilo que tu mais odeias nos outros. Porque enquanto tu não admitires onde tu mesmo falhaste, tu vais continuar repetindo essas falhas inconscientemente, vida afora, sem nunca entender por que pessoas se afastam de ti, por que relações terminam, porque a sensação de inadequação afetiva nunca se resolve. E aí, depois de admitir, tu vais fazer algo prático. Vais identificar dentro daqueles que tu falhaste quem ainda está vivo, quem ainda é alcançável, quem mereceria de ti um gesto reparador. E nos próximos 7 dias ou nos próximos 30, conforme a coragem te permitir, tu vais entrar em contato com pelo menos uma dessas pessoas. Não para reconquistar amizade, que talvez não faça mais sentido, não para forçar reconciliação, que talvez já não tenha lugar, apenas para reconhecer, para dizer, com palavras simples, que tu compreendeste o que falhaste e que pedes desculpas pelo que foi feito ou deixado de fazer. Esse gesto, irmão, é o gesto mais difícil que um homem moderno pode fazer. E talvez por isso mesmo, é o gesto mais transformador, porque o homem que pede desculpas com sinceridade real, sem expectativa de retorno, sem agenda escondida, apenas porque entende que feriu alguém, esse homem completou um ciclo dentro de si. Esse homem se libertou de uma corrente invisível que o prendia ao próprio passado mal resolvido. Esse homem se tornou, em sentido estoico pleno, um homem livre. As 3 cartas, irmão. 7 dias. Compromisso simples, mas profundo. A primeira agradece e celebra o que ainda há de bom. A segunda perdoa e solta o que precisava ser solto. A terceira admite e repara o que tu mesmo causaste. Estes 3 atos juntos, executados com seriedade, vão fazer mais por ti do que 5 anos de leitura passiva sobre filosofia. Porque o estoicismo, na sua essência, não é leitura, é exercício, é treinamento, é músculo da alma sendo desenvolvido pela ação repetida e intencional. E quando tu completares esses 7 dias, irmão, alguma coisa vai estar diferente em ti. Não dramaticamente, não como em filme americano, mas sutilmente, profundamente, irreversivelmente. Tu vais carregar dentro de ti uma certeza nova, a certeza de que tu fizeste a tua parte, a certeza de que tu não és mais refém das relações mal resolvidas do passado, a certeza de que tu agora tens um critério real para olhar adiante, para construir relações novas com a sabedoria que tu adquiriste e para honrar as relações verdadeiras que ainda permanecem ao teu redor. E é exatamente neste estado, irmão, neste estado de homem mais inteiro, mais livre, mais lúcido, que a última lição deste vídeo precisa te encontrar. Porque há uma palavra final que Sêneca deixou e que sobreviveu por 2000 anos, esperando ser entregue a ti, agora, neste exato momento da tua vida.
a vela que se apaga e a palavra final de Sêneca que atravessou 2000 anos para chegar até aqui. Volta comigo, irmão, ao quarto onde tudo começou. Roma, ano 65 depois de Cristo. 3 anos depois daquela primeira carta que abriu este vídeo, a noite definitiva chegou. Os passos dos soldados ecoam pelo corredor de mármore. Sêneca está sentado em sua cadeira e desta vez não há pena em sua mão, não há pergaminho diante dele, não há mais cartas a escrever. Há apenas Paulina ao seu lado, aos poucos amigos verdadeiros que permaneceram até o último instante, e há a serenidade de um homem que, durante toda a vida, ensaiou para este momento exato. Os soldados entregam a ordem. Neru, o pupilo, o filho adotivo da alma, o jovem que Sêneca educou desde menino, decretou que o velho mestre deve abrir as próprias veias. É o último ato de traição em uma vida inteira de traições absorvidas com dignidade. E Sêneca, em vez de chorar, em vez de gritar, em vez de amaldiçoar a ingratidão do mundo, faz algo que ainda ressoa pelos corredores da história. Ele se vira para os amigos chorosos ao redor e diz, com a voz calma, de quem encontrou paz há muito tempo, palavras mais ou menos assim: onde estão os preceitos de tantos anos de filosofia? Onde está aquela preparação da mente contra o que o destino possa nos enviar? Ele estava cobrando dos próprios discípulos, cobrando que vivessem, naquele instante, tudo o que ele lhes havia ensinado durante décadas. Porque Sêneca entendeu, e aqui mora o coração de toda a filosofia estoica, que filosofia que não funciona na hora da morte é apenas decoração intelectual. Filosofia que não te sustenta quando o mundo desaba é apenas literatura. E ele, naquela noite, fez questão de provar com o próprio corpo que aquilo que tinha escrito era verdadeiro. Que se podia, sim, viver de acordo com aqueles princípios. Que se podia, sim, morrer de acordo com aqueles princípios. Que 2000 anos depois, alguém, em algum lugar do mundo, encontraria sua história e veria que aquele homem não falou da boca para fora, falou da boca para a própria carne. E aqui chega a verdade última deste vídeo, irmão. A verdade que, se tu memorizares e levares contigo pelo resto da vida, vai mudar a forma como tu tratas cada relação a partir de hoje. Sêneca não morreu amargo. Sêneca não morreu odiando Nero. Sêneca não morreu lamentando os falsos amigos que sumiram, os bajuladores que evaporaram, os senadores que se calaram. Sêneca morreu em paz. E essa paz, irmão, era fruto direto de uma decisão que ele havia tomado décadas antes. A decisão de não se deixar contaminar pela falsidade alheia. A decisão de manter a própria luz acesa, mesmo quando todas as outras se apagavam ao seu redor. Esta é a lição mais difícil de todas. E também a mais libertadora. Tu podes ter sido traído. Provavelmente foste, e mais de uma vez, ou tu não terias chegado até este final. Tu podes ter visto pessoas próximas falharem contigo nos momentos em que tu mais precisavas. Tu podes carregar, neste exato momento, uma lista mental de nomes que te decepcionaram. E tudo isto, irmão, é parte da experiência humana. Não te exime, não te torna especial. Aconteceu com Sêneca, com Marco Aurélio, com Epicteto, com cada alma que viveu o suficiente para experimentar a complexidade das relações humanas. Mas há uma escolha que apenas tu podes fazer, e ninguém pode fazer por ti. A escolha é entre te tornar amargo ou te tornar sábio. Estes são os dois caminhos, não há terceiro. O homem que sofre traições e se torna amargo passa a vida olhando para os outros com desconfiança permanente, fechando o coração para todos, perdendo as poucas amizades verdadeiras que ainda poderiam aparecer porque já não consegue distinguir luz de sombra. Esse homem morre cercado de muros que ele mesmo construiu, e a única companhia dele no fim é o ressentimento velho que envelheceu junto com a sua pele. O outro homem
O homem sábio, o homem estoico, sofre as mesmas traições, mas extrai delas algo diferente. Extrai conhecimento, extrai discernimento, extrai a capacidade rara de olhar para uma alma e perceber, com precisão quase sobrenatural, se aquela alma é digna ou não da sua entrega. Esse homem não fica amargo, fica afiado. E essa diferença entre amargura e afiação, irmão, é a diferença entre uma vida envenenada e uma vida lúcida, porque a amargura nubla a visão, mas a lucidez conquistada com dor, essa ilumina. Sêneca te oferece, por meio de toda a sua obra, dos 5 pilares, dos 3 testes, do paradoxo da ponderação seguida de entrega total, do ritual das 3 cartas, uma única coisa que importa de verdade. Ele te oferece a possibilidade de transformar a tua dor em método, de transformar tua experiência em filtro, de transformar as cicatrizes em mapas que vão te guiar daqui para frente, com mais segurança do que tu jamais tiveste antes. E agora, irmão, eu preciso te dizer uma coisa final, algo que talvez seja a chave de tudo. As pessoas verdadeiras existem mesmo. Em meio a multidões de figurantes, em meio a oceanos de relações superficiais, em meio a paisagens humanas povoadas de máscaras e conveniências, existem ainda hoje, em alguma parte do mundo, em alguma esquina próxima de onde tu vives, almas que carregam dentro de si os 5 pilares. Almas constantes, almas verdadeiras, almas silenciosas, almas generosas, almas que entendem a mortalidade compartilhada e que, exatamente por isso, sabem amar com a intensidade certa. Essas almas existem, e elas estão te procurando tanto quanto tu estás procurando por elas. O problema é que vocês não conseguem se encontrar enquanto cada um está cercado de relações falsas que abafam o sinal. É como tentar ouvir uma música delicada em meio ao barulho de uma multidão gritando. Tu não vais conseguir, não importa quão bonita seja a música. O ruído ao redor é grande demais. Por isso, o trabalho que tu vais fazer a partir de hoje não é, em primeiro lugar, sair caçando amigos verdadeiros. É outro, é reduzir o ruído. É afastar gentilmente, sem brigas, sem dramas, sem rompimentos teatrais, aquelas presenças que ocupam espaço sem contribuir com substância. É criar silêncio interno, é tornar tua vida mais simples, mais limpa, mais espaçosa. E uma vez que esse silêncio se instala, irmão, alguma coisa estranha começa a acontecer. As almas verdadeiras começam a aparecer, não por mágica, por física espiritual, porque tu finalmente conseguiste ouvir o sinal delas, e elas finalmente conseguiram ouvir o teu. Sêneca disse, em uma das passagens mais bonitas de toda a sua obra, que o homem precisa primeiro se tornar amigo de si mesmo, e a partir daí, jamais estará sozinho. Lê de novo, tornar-se amigo de si mesmo. Esta é a base de tudo. O homem que não consegue ficar em paz consigo, em silêncio, sem distração, sem precisar de barulho externo para se anestesiar, esse homem vai sempre precisar de companhia ruim, porque qualquer companhia, mesmo que tóxica, lhe parece melhor do que a própria. Mas o homem que cultiva a amizade consigo, que se conhece, que se respeita, que se trata com a mesma dignidade com que trataria um irmão amado, esse homem se torna seletivo por natureza. Esse homem não aceita migalhas afetivas, porque ele mesmo já se oferece banquete. Esse homem não tolera relações vazias, porque ele mesmo é cheio. Comece por aí, irmão, antes de qualquer outra coisa. Comece pela amizade que tu deves a ti mesmo, e todo o resto vai seguir como por consequência natural, sem força, sem esforço, sem técnica complicada. As pessoas certas vão aparecer, as pessoas erradas vão se afastar sozinhas. E tu vais te encontrar, em algum momento dos próximos meses, sentado em silêncio, percebendo que pela primeira vez, em muito tempo a tua vida está em ordem.
que tu já não cobras de ninguém aquilo que aquela pessoa não pode dar, que tu já não esperas lealdade de quem nunca soube o que isso significa, que tu já não te magoas com gestos que tu agora consegues prever com clareza e, portanto, absorver com leveza. Esta é a vida estoica plena. Não há vida sem dor, não há vida sem decepções, mas a vida onde dor e decepções já não te quebram, porque tu desenvolveste, com método, com filosofia, com prática diária, uma estrutura interna que sustenta tudo o que vier. A vela na mesa de Sêneca tremulou pela última vez naquela noite romana. Os amigos verdadeiros choraram em silêncio. Os falsos, a maioria, nem sequer souberam até dias depois. E o filósofo, com o último suspiro, deixou ao mundo um legado que não está nas estátuas, não está nos livros que sobreviveram, não está nas frases gravadas em pedra. Está em ti. Está naquilo que tu vais fazer com tudo isto que aprendeste hoje. Está nas 3 cartas que tu vais escrever, nos 5 pilares que tu vais aplicar, nos 3 testes que tu vais usar para olhar com olhos novos as pessoas ao teu redor. Sêneca está, neste exato instante, esperando para ver o que tu vais fazer. Não literalmente, mas em sentido espiritual real, porque toda alma que ensinou e morreu deixa atrás de si uma corrente de discípulos, conhecidos ou anônimos, que carregam aquela tocha adiante. E hoje, irmão, tu te tornaste parte dessa corrente, sem cerimônia, sem juramento formal, apenas pela coragem de ter assistido até aqui, de ter olhado para dentro, de ter aceitado verdades que muitos preferiram ignorar a vida inteira. A vela se apaga, a carta está selada. O destinatário a recebeu. Vai agora e vive o que aprendeste, memento mori. Lembra-te de que vais morrer um dia, talvez antes do que imaginas, e que cada relação que tu cultivares a partir de hoje precisa valer essa preciosidade do tempo que te resta. Não desperdices nem mais um dia com quem não merece o teu coração, e não negues nem mais um abraço a quem o merece de verdade. Sêneca te abraça, simbolicamente, do outro lado dos 2000 anos. E te entrega finalmente a chave que ele guardou esperando este momento. A chave de uma vida cercada apenas do que é verdadeiro, sólido, sagrado. Usa-a bem, irmão. Usa-a bem.